Olha, eu estou entrevistando a pesquisadora eleitoral Ingrid Dantas e ela vai agora deixar isso bem mais claro para a gente. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, é um ditador ou um juiz, como acusa? O ditador aí, quem acusa aí são os bolsonaristas, hein, gente? O Alexandre de Moraes, ele é um juiz, ele está ali exercendo o seu papel enquanto magistrado. Mas como eu estava te dizendo, sabe, Arnaldo? Nós precisamos olhar para o Alexandre de Moraes e entender o papel institucional, inclusive, que ele está exercendo, porque lembrem, Poder Judiciário não age de ofício, ele é provocado. E ele não age sozinho. Eu tenho visto muitas decisões dele, antes das decisões, encaminhar para a PGE, a Procuradoria-Geral da República. Exato. Nós tivemos um pedido que dizia a respeito à suspensão da posse de candidatos, na verdade agora, né, parlamentares bolsonaristas que estão sendo investigados pelos crimes do dia 8. Então, ele encaminhou a PGR, ele escutou e ele não suspendeu. Corretamente, inclusive. Por quê? Porque aquelas pessoas gozam de uma legitimidade democrática para ocupar aqueles mandatos. A questão deles estar empossados garante foro, o mandato deles? Claro, eles têm foro privilegiado. No entanto, eles não estão imunes às consequências das ações deles. Eles têm alguns que aparecem defendendo abertamente o golpe, né? E é algo que chama a atenção. É claro que eles vão, se for o caso, seja comprovada de fato a sua participação nos golpes, eles responderão, poderão perder os seus mandatos, mas a gente precisa pensar nas pessoas que colocaram esses parlamentares lá. Porque eu tenho eu tenho fé no povo brasileiro. Eu também tenho fé, mas o que eu estou vendo que são os peixes miúdos, né? E os graúdos. Quem financiou, o político que sustentou esta tese, tem alguns até bem conhecidos, não é? Você sabe quem é, né, que eu estou falando, né? Deixa o parquinho aí pegando fogo. Mas é isso que eu quero saber. Vai se chegar também aos graúdos? Arnaldo, a gente espera que sim. Nós estamos vendo e esse movimento, eu vou reiterar, ele é necessário. Nós precisamos, enquanto democracia, dar uma resposta acerca do golpe, da tentativa de golpe do dia 8. Mas uma resposta que, de novo, passe por toda a apuração necessária, que envolve uma investigação, posteriormente a apresentação de uma ação penal e toda a tramitação que envolve um processo judicial. Nós não combatemos a intolerância sendo intolerantes. A gente não combate o golpe agindo como golpistas. Então, tudo que está sendo feito busca garantir o Estado democrático de direito, porque foi isso que foi ameaçado. Então, como é que a gente garante o Estado democrático de direito? Agindo dentro da legitimidade constitucional e legal a partir das nossas instituições. E nós esperamos que tenha, sim, uma responsabilização. Pelo que o senhor está dizendo, uma pessoa empossada, ela não está imune. Não. Durante a campanha eleitoral, nós vimos aqui em Alagoas, nós tivemos um episódio que envolveu o hoje governador, né, Paulo Dantas, do MDB, que culminou que foi aquele caso que aconteceu em São Paulo. Essas investigações, de alguma forma, ele continua respondendo ou cessaram com a eleição dele? Não cessaram. Porém, o Paulo, enquanto governador, ele tem foro privilegiado no STJ. Quer dizer, ele vai para o STJ? Ele é julgado no STJ, enquanto governador. Isso é um ponto. O que a gente precisa entender é que hoje nós temos uma interpretação sobre o foro privilegiado que é restritivo. Ingrid, o que isso significa, né? Simplifica o juridiquês. É o seguinte, para que o governador Paulo Dantas seja julgado pelo STJ, os crimes precisam guardar relação com o seu mandato. Naquela oportunidade guardava relação com o mandato? Não. Então, continua na Justiça Federal, sendo essa a justiça que estava ali. Porque você falou STJ, seria a Suprema Corte da Justiça Comum, né? Mas o caso estava sendo investigado pela Polícia Federal, porque envolve problemas com funcionalismo e tal, né? E aconteceu um fato semelhante com um senador
Flávio, o filho do Bolsonaro, né? O filho do Bolsonaro. Que foi acusado de rachadinha no Rio de Janeiro e o caso foi parado no STF e até hoje ninguém sabe aonde que está. Aonde que está, né? Mas isso é um problema jurídico, porque veja só, e o STF já tinha percebido, porque quem começou esse movimento de restringir a interpretação sobre o foro privilegiado foi lá no STF. E o que acontece? Percebeu-se que estava havendo uma dança das cadeiras, ou seja, nomeava-se como um ministro da Casa Civil para ter foro. Vamos lembrar que isso já aconteceu também. O cara era empossado como mandato de parlamentar, tinha foro e ficava, a justiça não andava, porque o processo estava sempre mudando de instância. E agora como é que fica? E aí agora começou esse movimento do STF, o STJ também teve a mesma interpretação, que é o seguinte: para que você seja julgado no STF, por exemplo, o presidente da República, os crimes precisam guardar relação com o mandato e terem sido realizados durante o mandato. No caso do Jair Bolsonaro, por exemplo, ele já não tem mais mandato. Ele não teve mandato, ele perdeu o foro dele, porque o foro ele protege... Mas se, vamos dizer, que se houver casos onde ele for apontado como réu, que foram praticados no período que ele foi presidência da República, mesmo assim ele perde o foro. Pode haver conexão, que é o que aconteceu, por exemplo, em relação a esses inquéritos que dizem respeito aos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. Então, pode ser, por um juízo de conveniência do magistrado, que fragmentar aquele processo cause prejuízos à investigação. Então, por conexão, ou seja, se uma pessoa lá tiver foro, por conexão os outros também gozam de foro. Foi por isso que, para tirar essa dúvida, foi por isso, por exemplo, o presidente Lula, no Paraná, depois o caso foi aforado que fala? Ele teve uma foi para Brasília, né? Foi para Brasília. Diferente, Arnaldo. E é até legal a gente falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é um dos grandes clamores da... Porque o que a oposição diz, não, ele é ladrão, isso e aquilo, tanto que os ministros de toga o absolveram da Justiça do Paraná. Eu fiz na minha rede social, à época da eleição, eu sempre abro caixinhas das minhas... Não tem essa discussão? Para que as pessoas possam esclarecer suas dúvidas. E alguém me fez a pergunta: Ingrid, o Lula é inocente? Eu disse, Por quê? Porque até que haja uma decisão condenatória transitada em julgada, todo mundo é inocente. Então, a partir do momento, ele tinha um processo judicial... Mas hoje ele está absolvido? Então, houve o processo por uma questão de prescrição, ele hoje não é mais réu em uma ação penal. Mas por quê, Arnaldo? Porque houve uma questão de legitimidade formal. O juízo do Paraná não era o competente para julgar ele. Quer dizer, quem o acusar agora corre risco de ser... Ou seja, na verdade, a gente, por uma questão formal, vamos lembrar, estava tendo todo aquele movimento da Lava Jato. O Moro, naquele momento, ele estava ascendendo. Veja, é mais um juiz herói. O juiz da capa preta que, olha só, se tornou o quê? Senador. Então, não tinha um movimento político do Moro ali? Tinha. Então, o juiz... A movimentação dele para virar ministro, já fazia parte Já era indicativo. Já era um indicativo de que ele estava legislando politicamente, visando mais na frente uma recompensa política? Ele estava não legislando politicamente, ele estava, em suas decisões, sendo político. Porque a gente... E não jurídico. E não jurídico. O Moro, ele foi importante, naquele movimento da Lava Jato, foi importante. No entanto, o Moro, infelizmente, ele transgrediu limites que são limites legais e constitucionais quando ele resolveu jogar com o povo e deixou de jogar com o direito. E deixou de trabalhar dentro dos limites do direito. A divulgação, por exemplo, das gravações que envolviam Dilma e Lula são gravações ilegais, mas que fizeram com que o Moro ascendesse enquanto figura política, o salvador da nação, o salvador do Brasil dos devaneios e da corrupção. E isso é uma estratégia política, porque naquele momento ele agiu em desconformidade com o direito. E só para deixar claro, Arnaldo, isso significa que a Ingrid, ela é contra a corrupção? Não, pessoal, nós precisamos ter uma política de combate à corrupção no nosso país, que infelizmente se tornou algo institucionalizado. Olha as rachadinhas. Olha o orçamento secreto. E o orçamento secreto. As relações para eleger, nós voltamos a ouvir falar de trocas de cargos, que é também... Barganha política faz parte. A gente vive... A pergunta é, barganha política faz parte de um esquema de corrupção ou do fisiologismo?
eu enxergar a barganha política como algo inerente à política. Políticas faz parte, a gente tem que fazer concessões. Claro. Isso não significa legitimar corrupção. Corrupção é quando você usa o seu lugar para ter vantagem política, econômica, para favorecer os seus, para usar a legislação para poder obter benefícios próprios, por exemplo, para agir como aconteceu de roubo mesmo. O fisiologismo é que grau da democracia? Uma provocação boa, né? É uma provocação boa. Infelizmente, a gente tem... Porque você vê que o PL, uma parte do PL, que estava aí nas ruas pedindo a ditadura, já é Lula. Não consegue ficar distante do poder, né? Aí a gente entra na sedução do poder. Em que grau é o fisiologismo da democracia? Pergunto de novo. Ele é profundo. E aí, talvez a minha reflexão ela seja até um pouco mais profunda. Até que ponto o ser humano consegue lidar com o poder sem se corromper por ele? Eu vejo pessoas que tinham um discurso tão moralizador, tão realmente correto quando ingressaram em posições políticas relevantes. E hoje eu vejo essas pessoas tão apegadas ao poder, não querendo abrir mão daquele lugar. Então, Sem esquecer que ele é efêmero, né? Exato. Eu reflito muito sobre essas relações de poder. Ao que parece, o ser humano, ele se deslumbra muito fácil com todas as possibilidades que o poder proporciona. E voltar a um lugar em que você não é mais visto dentro desse poder, desse empoderamento de ter a caneta na mão. A senhora disse que fez doutorado. Eu sou doutoranda na UNB. Na UNB. A senhora fez alguns cursos fora do Brasil. Sim, já morei fora, inclusive. Dá pra gente, a senhora como mulher, a gente começou a discutir na questão da mulher sem espaço de poder e algumas que conseguiram espaço de poder à sombra. Infelizmente, a gente tem que reconhecer essa triste herança histórica e cultural. E a gente agora está falando de fisiologismo, a gente está falando da justiça, a gente está falando da lei, dos caminhos da lei, do legislar juridicamente, do executar a política, executar a justiça. Tudo isso é fruto da ignorância do nosso povo, a gente poder ter que conviver, naturalizar o fisiologismo como um ato político relevante? A senhora me entende? Eu entendo, e eu não vejo essa conjuntura política como decorrente da ignorância. Eu vejo a nossa conjuntura política como decorrente das relações de poder que fazem parte da história do nosso país. E até quando a gente pensa na redemocratização, quem foram as pessoas... E olha que eu sou constitucionalista, ou seja, a gente estava conversando aqui, qual que é o livro mais importante para você? Para mim, a Constituição, vamos ressaltar ela. No entanto, até no momento da nossa Constituinte, quem foram as pessoas que estavam ali ocupando espaços de poder com a caneta na mão? Então, as relações de poder, elas são reiteradas ao longo do nosso país. A tentativa de golpe quis ignorar, quis rasgar a Constituição. Teve um doido lá que queria rasgar a Constituição. Agora, um dos grandes, eu acho que a gente precisa trabalhar dentro da educação. Eu gosto muito da frase do Darcy Ribeiro, que fala: a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, por onde a gente começa a reconstruir o nosso país? Através da educação. Mas, para isso, as pessoas que têm o poder precisam estar dispostas a enfrentar uma sociedade civilizada, uma sociedade... Porque pessoas que têm uma base educacional forte são pessoas que são politicamente engajadas. Sim. A gente participa civicamente da nossa realidade através da educação. Então, isso envolve, inclusive, ameaçar aquela estrutura de poder. Vem aí 2024 e novo processo eleitoral pela frente. Esse ano nós já vamos ter alguns bochichos, eu vou dizer assim, um ataque daqui, um ataque dali, uma alfinetada daqui, uma alfinetada dali. E as figuras vão começar a aparecer. A senhora acredita na urna, em primeiro lugar, a senhora acredita na urna eletrônica? Com certeza. Na história da urna eletrônica, nós não temos um caso sequer de fraude eleitoral. A urna eletrônica é segura. Eu já dei diversas entrevistas, inclusive, sobre a urna eletrônica. E ao longo desse último processo eleitoral, nós tivemos uma grande mobilização do TSE e dos demais participantes do jogo eleitoral, no sentido de, olha só, demonstrar para a população que toda essa narrativa que foi criada para descredibilizar a urna, ela é falaciosa, ela é fake, ela não se sustenta. A urna eletrônica é segura, sim.
Nós tivemos, a OAB teve um papel atuante, só faz parte do atual corpo que está na gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Alagoas. A senhora acompanhou aquele processo de monitoramento, né, de auditoria da urna eletrônica e conseguiu perceber a funcionalidade legal? Com certeza, Arnaldo, a gente teve pela primeira vez na história e tendo como protagonista o Observatório Eleitoral, que foi criado no âmbito da OAB Alagoas. E tinha duas mulheres dessa vez, deve se destacar. Exato, e um grande amigo também que estava à frente, que é o Davi Lima, que é ex-desembargador eleitoral, inclusive. Então, foi feito no âmbito da OAB pela primeira vez eleições paralelas. Ou seja, houve toda uma estrutura montada dentro da OAB para, mais uma vez, reiterar que a urna era sim segura. E olha que curioso, sempre que foram realizadas essas eleições, votações paralelas, e se constatou alguma diferença entre o número da cédula, ou que dava como resultado do boletim da urna, e o voto da pessoa que fez a simulação, o problema nunca era na urna, era sempre da pessoa que contava as cédulas. Ou seja, está tendo uma diferença aqui, o boletim de urna deu X votos e aqui contando os votos no papel deu Y. Fazia-se a recontagem e, na verdade, quem errou foi a pessoa que estava contando a cédula. Para você ver o tanto que a urna eletrônica ela é segura. A senhora citou no bloco passado que nós tivemos eleição do quinto constitucional, o doutor Fábio Ferrari, desembargador agora, foi eleito e escolhido pelo Executivo. E se votou no papel, porque as urnas eletrônicas, no período eleitoral, não dá para cerca de quase 5 mil advogados votaram no papel. Tem cabimento a gente votar no papel de novo? Não. Se a gente pegar a história do nosso país, mais uma vez, veja como a história ela nos ajuda a enxergar não só o presente, como também fazer uma projeção de futuro. A gente lembra das eleições de Bico de Pena, e foram as eleições mais fraudadas à época do nosso país. As famosas, e elas eram feitas como? No papel. Inclusive, a gente tinha coronelismos que aconteciam ali, aquele voto que era viciado. E é diferente, hoje com a urna eletrônica não. Então, não faz sentido a gente falar em retomar esse voto impresso. O voto impresso é retrocesso. E a gente quer caminhar sempre para frente. O bolsonarista raiz está pedindo o comprovante do voto como se fosse um recibo. Tem cabimento? Não. E, inclusive, a gente tem boletins de urna, né? Que a gente consegue ter essa análise de dados. Não é um número que aparece lá aleatoriamente. A gente consegue pegar os boletins de urna, é tudo feito de uma forma muito segura. E como eu reiterei, as eleições que nós tínhamos, o maior índice de fraude eram as eleições a bico de pena, feitas em folha de papel. As urnas eletrônicas não temos um caso de fraude. Com doutoranda, com pesquisas já publicadas, algumas delas, como é que a senhora avalia o que foi o bolsonarismo nesses 4 anos? Isso tende a ser um movimento que fica ou vai ser lembrado pela história? Em uma palavra, eu digo que o bolsonarismo foi retrocesso. Mas, discorrendo sobre esse retrocesso, foi um movimento político que nós percebemos, inclusive do ponto de vista das democracias constitucionais ao longo do globo. Não surgiu, não é um fato isolado do Brasil. A gente viu, por exemplo, esse mesmo movimento autoritário ocorrido nos Estados Unidos. Agora e que resultou Itália, em movimentos na Itália, então, e resultou em movimentos muito parecidos. Inclusive, eu digo que a versão que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro foi uma versão genérica do Capitólio. Então, a gente viu essa guinada... Gostei dessa expressão, versão genérica do Capitólio. Que tende a se repetir, não? Não. Houve esse momento de ascensão desses movimentos autoritários, de movimentos populistas de extrema-direita que tinham esse teor que é iliberal, que vai contra direitos fundamentais, que ataca minorias. No entanto, veja que as democracias elas já perceberam esse movimento e já começaram a tomar providências para que a gente arrefeça os ânimos e arrefeça esse movimento. Então, a gente precisa pensar, é claro que ele não se acaba do dia para a noite. Né? Em uma disciplina até do doutorado que eu estava fazendo paralela com a UConn, que é lá em Connecticut, o professor da UConn ele estava fazendo uma análise comparativa do Capitólio com o movimento do dia 8 de janeiro. Ele fez, olha, o movimento não acabou aqui, a gente precisa estar sempre atento, mas a vigilância faz parte da democracia. O que leva a gente querer a volta de um regime desse? O controle sobre a mulher, o controle sobre gênero, o controle sobre as raças, sobre as minorias? Arnaldo, o que leva
é o medo de perder posições de poder que favoreceram determinados grupos ao longo da vida. Então, quando a gente tem um movimento de uma tentativa de pluralização de espaços políticos... Isso assusta os conservadores? Isso assusta os conservadores. E eu digo que o contrário, Ingrid, a divergência faz parte da democracia. Sabe quando a gente tem um governo hegemônico? Em ditaduras. É quando o outro, né, a posição contrária à oposição, ela não é bem-vinda. Então, por que essa guinada em torno dessas falas de ditadura? Primeiro, eu não consigo deixar de pensar que é desconhecimento. Extrema esquerda também assusta a senhora? Extremos me assustam. Nós precisamos... Eu sou alguém que me posiciona... eu tenho uma posição de centro-esquerda, mas para mim a virtude está sempre ali no meio. Mas não é centrão, não é o centrão que vai ali e está sempre... Porque o centrão, no Brasil, ele vai conforme o poder, né? Ele não olha, eu não vejo ele olhando para uma bandeira política, ele olha para o poder. Onde é que o poder está? Deixa eu ir aqui atrás dele. Se movimenta. Ele se movimenta. Eu vou perguntar a ele o meu horário. Para eu tenho 2 minutos porque ele que controla a minha vida e meu destino. E se eu não lembro ele vai embora porque a conversa é boa. Tá muito boa. 2024, mulher vai votar em mulher? Eu espero que sim. Nós teremos aí eleição para 102 câmaras de vereadores, né, quase 300 cadeiras nos 102 municípios e 102 prefeitos e vice-prefeitos. Dá para se pensar em paridade? Ou ainda vamos continuar os meninos barbados e de ternos e gravatas comandando as mulheres? Arnaldo, eu vou lembrar... Bem machista essa pergunta. Aqui no final... Provocativa. De uma frase do meu avô, Naldo Dantas, e ele numa entrevista... Só uma parte. Naldo Dantas foi um dos maiores jornalistas que encantou e cantou Alagoas. Sim, senhora. Então, meu avô, em uma entrevista, ele foi perguntado o seguinte: de onde vem a rebeldia do seu espírito? Aí meu avô respondeu: é do caráter. Então, através do meu caráter e da minha rebeldia nesse mundo, eu quero acreditar que nós cada vez mais vamos ocupar espaços de poder, que o poder ele vai ser realmente do povo e da sua diversidade, não de alguns, e que a gente vai caminhar cada vez mais para a efetivação da promessa democrática da nossa Constituição. Então, isso é ter fé. Eu tenho fé democrática e eu espero que ela se realize. Ingrid, vota em mulher? Vota. Pois é, eu aprendi a ser mulher. E você? Valeu, obrigado. Valeu, muito grato. Obrigada, meu querido. Foi joia. Foi bom. De verdade.